Na Baruch FM, Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo. Olá, meus queridos ouvintes da Rádio Baruch FM. Esse é mais um programa de Direito e Justiça apresentado por mim, Andréa Modolin. O tema dessa semana serão algumas premissas do novo Código de Processo Civil e algumas informações sobre a Secretaria da OAB. Hoje eu estou recebendo o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Dr. Caio Augusto, ele é advogado na área civil, mestre em Direito Constitucional, professor de Direito da Faculdade de Direito de Bauru, Instituição Toledo de Ensino desde 2001, professor de Direito Processual Civil da Faculdade Instituto de Ensino Superior de Bauru desde 2011, professor da Escola Superior de Advocacia da Seção de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, vice-presidente da 21ª Subseção da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil 2003-2006, presidente da 21ª Subseção da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil 2007-2009, presidente da 21ª Subseção da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil 2010-2012, secretário-geral da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil 2013 e 2015 e atualmente secretário-geral da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, biênio 2016-2018. Boa noite, doutor Caio. Seja muito bem-vindo, o senhor que veio de Bauru, ao nosso programa. É um grande prazer que eu lhe trago para esse programa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Baruch FM. Quero dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês, aqui com a Andréa no programa Direito e Justiça, para conversarmos um pouquinho sobre assuntos que nos são próximos e que podemos compartilhar alguns encaminhamentos. Doutor Caio, eu gostaria que o senhor abrilhantasse o nosso programa hoje, dizendo algumas coisas sobre o processo civil, o que tem de novidade no processo civil, que é o nosso instrumento, a nossa matéria, a nossa forma de trabalhar. É verdade. Temos a vigência do novo Código de Processo Civil, que desde 2015, quando do seu surgimento, né, não obstante aí tenhamos tido um período de vacatio legis, mas a nova legislação processual trouxe algumas modificações, algumas delas decorrentes do dia a dia da prática do foro, que a jurisprudência ditava como algo mais adequado, mas o fato é que, considerando a legislação pretérita, o Código de 73, muitas modificações de fato ocorreram. E eu me permitiria fazer alguma ponderação a respeito, por exemplo, das alterações introduzidas no ambiente dos recursos. A matéria recursal é uma matéria do dia a dia da advocacia, da prática do foro, de maneira que penso que falar sobre recurso no ambiente do novo CPC é algo que interessa muito à comunidade jurídica. E aí, neste ponto, talvez uma grande alteração que tenha sido introduzida é no que diz respeito ao cabimento ou não do agravo de instrumento em relação às chamadas decisões interlocutórias. Puxa, o senhor vai ajudar bastante a gente. Nós temos vários jovens advogados que nos acompanham na rádio e eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Quero fazer um registro de que, inclusive, o tema da recorribilidade do agravo de instrumento em relação às decisões interlocutórias está, inclusive, sob a apreciação do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e que, talvez, aí num espaço breve de tempo, nós tenhamos uma orientação unificada do Superior Tribunal de Justiça. Mas, enquanto isso não ocorre, existem muitas dúvidas sobre aquilo que se chama da taxatividade ou não das hipóteses previstas na lei, no novo CPC, de cabimento do agravo de instrumento. Pelo menos a metodologia utilizada pelo Código é uma metodologia que nos traçou um caminho
de que não são todas as interlocutórias que cabem agravo de instrumento. Portanto, em tese, apenas e tão somente as hipóteses taxativamente previstas na lei é que poderiam ser recorríveis de agravo de instrumento, o que significa dizer que aquelas situações de decisões interlocutórias que não se encaixem na previsão legal, nós não teríamos a necessidade de recorrer desde logo, porque sobre elas não ocorreria o instituto da preclusão, permitindo a discussão sobre aquilo que restou decidido em um primeiro momento, apenas quando da discussão da decisão definitiva. Alguns até argumentam... Não é limitador isso? Eu penso que nós estamos vivendo uma experiência nova, né? Alguns dizem que essa experiência foi trazida do ambiente do processo do trabalho, porque no processo do trabalho as interlocutórias, em regra, não são recorríveis. Você usa apenas a providência, né, chamada de registro de protestos, para que quando da sentença, decisão definitiva, nós possamos recorrer daquilo que restou decidido em um determinado momento, seja no recurso ordinário ou então nas contrarrazões ao recurso ordinário, possibilitando que o Tribunal do Trabalho reaprecie a matéria. Aquele agravo de petição, então... Essa circunstância é só na fase de execução, mas no ambiente trabalhista, no processo de conhecimento, nós não temos o recurso de agravo contra decisões interlocutórias. E talvez uma comparação importante que deva ser feita é o fato de que, bem ou mal, numa qualificação de tempo, os processos trabalhistas comumente andam mais rápido do que os processos civis. De maneira que talvez o que tenha impulsionado o legislador, pelo menos essa é a metodologia utilizada pelo Código, é uma metodologia de impedir que muitos recursos surjam para decidir incidentes do processo, permitindo com que o processo tenha curso mais rápido e talvez fazendo com que muitas discussões percam o seu objeto de discussão recursal. Entendi. Seja discutido antes, né? Exato. E para a advocacia, isto é algo importante, porque muitas vezes o advogado ele era compelido e obrigado a recorrer. Porque se ele não recorresse de determinada decisão interlocutória, ocorreria a preclusão e ele não poderia discutir mais aquele tema em uma outra ocasião. Ao passo que se hoje a lei faz previsões específicas de situações que cabem a agravo de instrumento, relativamente a todas as demais, nós temos a segurança e a tranquilidade de dizer que nós vamos discutir, se o caso e se houver interesse, quando da decisão definitiva, que será a sentença. De qualquer maneira, existem hipóteses que são hipóteses que podem trazer alguns prejuízos efetivos à parte. E, dada a abrangência de situações que podem surgir, surgiu então a discussão de que mesmo em hipóteses fora das situações previstas na lei, era necessário a admissão do agravo de instrumento sob pena de causação de prejuízo à parte. E quais são? São situações que podem implicar em perecimento de direitos, aí você em teria demora. Que provar fumus boniúris. Isso, são situações envolvendo periculo in mora, fumaça do bom direito, talvez essas situações que alimentam a propositura das cautelares em geral. E tem sido aceito isso? O Tribunal de Justiça, ainda de uma maneira modesta, mas tem admitido algumas situações de agravo de instrumento mesmo fora das hipóteses da lei. É preciso dizer... Mandado de segurança? Eu tenho essa... É possível. Eu entraria com mandado de segurança. É possível toda essa discussão. São discussões que hoje surgiram e que, por isso, todos estão na expectativa de aguardar o direcionamento que que o Superior Tribunal de Justiça vai nos dar. Para que se tenha uma ideia,
a ministra relatora, se não me falha a memória, a ministra Nancy Andrighi, deste recurso repetitivo, ela encaminhou o seu voto, a discussão ainda não se encerrou, sustentando o entendimento que o novo código traria o princípio da taxatividade mitigada. São aquelas hipóteses taxativas da lei, mas que existiriam outras situações excepcionais que talvez poderiam admitir o agravo de instrumento. O julgamento prosseguiu, a ministra Maria Tereza pediu vista do caso e ela apresentou um voto contrariando o encaminhamento da ministra Nancy Andrighi, dizendo que isso poderia causar confusão. Ou são hipóteses taxativas, permitindo, portanto, que naquelas hipóteses ocorra preclusão, se não apresentado o recurso, e permitindo que todas as demais possam ser discutidas ao final, ou então isso causaria muita dúvida sobre o instituto da preclusão. A ministra Maria Tereza sustentou o seu voto, entendendo que o Código traz o princípio da taxatividade, não teria taxatividade mitigada, então não seriam todas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O que poderia dar ensejo, evidentemente, e essa é uma discussão que surgiu no Superior Tribunal de Justiça, das hipóteses excepcionalíssimas de perigo, talvez o manejo do mandado de segurança, a exemplo do que ocorre no ambiente trabalhista, que também admite o mandado de segurança contra decisões interlocutórias, onde estejam presentes prejuízos, fumaça do bom direito, periculo in mora, dada a não previsão legal. Então penso que hoje, no ambiente recursal, a maior discussão é sobre o cabimento do agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias. Doutor Caio, nós, pobres mortais, advogados, o que o senhor recomendaria? Eu penso que nós precisamos sempre ter todas as cautelas para a proteção dos direitos dos nossos clientes. É esta a função do advogado por excelência, proteger o cidadão e exercer a defesa dentro dos limites da legalidade. Penso que as hipóteses onde estão previstos o cabimento do agravo de instrumento, nós temos apenas uma situação. Ou recorremos, porque não entendemos adequada aquela decisão interlocutória, ou então aquilo não mais poderá ser discutido por conta do instituto da preclusão. Então entendo que em todas as hipóteses onde haja a previsão da taxatividade do agravo, o advogado, de acordo com o caso concreto, tem que avaliar, e se ele discordar da decisão por obrigação de proteção ao seu cliente, penso que o adequado é fazer o encaminhamento do agravo de instrumento. Quanto a ser correto ou não a decisão, é algo subjetivo que cada advogado analisará a situação concreta. Mas o manejo do agravo é a única situação que protegerá a ele contra aquela decisão. Nas demais hipóteses, penso que ele tem conforto de não apresentar o agravo de instrumento e deixar para avaliar isso quando da decisão definitiva. Uma apelação, talvez? Isso. Essas situações, nós vamos observar que nós estaríamos diante de hipóteses, por exemplo, que podem perder o seu objeto. Vou citar uma situação. Imaginemos que nós estejamos diante de uma discussão sobre a possibilidade de oitiva de uma testemunha ou não. Matéria de prova. Vamos imaginar que o juiz indefira a oitiva de determinada testemunha. Essa não é uma hipótese de cabimento específico de um agravo de instrumento. Então, eu não teria por necessidade apresentar o agravo de instrumento para discutir esse tema. Prossegue-se então a instrução e na sentença eu ganho a causa. Talvez aquela discussão sobre a oitiva da testemunha, no meu juízo, tenha perdido o seu objeto, de maneira que nós não teremos a necessidade de apresentar o recurso naquela hipótese. Certo. Essa talvez seja uma exemplificação a demonstrar a pertinência de nós evitarmos muitas discussões. Antes do novo sistema, do novo CPC,
o advogado era obrigado a apresentar o recurso, porque se ele não apresentasse, ocorreria pré-clusão e ele não poderia discutir isso ao final. É uma grande diferença, né? De tempo. Doutor Caio, só uma observação assim, pela minha rotina como advogado, o senhor já reparou como caíram o número de recursos por conta da penalidade, inclusive com o aumento, porque o Código fala ele não fala assim, o tribunal poderá majorar o valor dos honorários, ele fala o tribunal deverá, e com isso deu uma baixa nos recursos? O que eu observo, e é algo que também nós enfrentamos no geral, depois da questão envolvendo a reforma trabalhista. Nós não podemos e discordamos absolutamente do comportamento dos integrantes do Poder Judiciário que comungam da ideia de que precisam causar temor na parte. Eu estou notando isso nos meus clientes. Mas espera, eu posso ser condenado a pagar mais honorários, mas eu acho que eu deveria recorrer? Você fica eu acho que há uma diferença, o direito de buscar o judiciário e o direito de ter acesso a uma via de segunda instância para apreciação daquilo que eu entendo que não é adequado, isso é um direito assegurado na legislação, inclusive previsto constitucionalmente através da premissa da ampla defesa e do contraditório. O judiciário não pode servir de instrumento para amedrontamento ou terrorismo sobre a parte. Usar do processo de uma maneira indevida, usar de objetivos no ambiente processual para causar prejuízo aos outros merecem punições, que são as penas processuais. Mas o simples ato de recorrer, discordando de uma decisão de um integrante do Poder Judiciário, jamais poderá ser admitido como o uso indevido daquilo que está previsto na legislação. Então, discordo absolutamente dessas advertências indevidas que, inclusive, hoje nós observamos em muitas decisões judiciais. É muito comum hoje nós observarmos de uma sentença ou de um acórdão uma advertência final de que a apresentação de embargos de declaração poderá ser interpretado como uma tentativa de apresentação de recurso protelatório. Isso é exercício de elucubração indevida. Nós estamos fazendo previsões de algo que ainda nem aconteceu, e o embargo de declaração é um recurso previsto na lei para ser apresentado nas hipóteses legais. E nós não podemos utilizar o judiciário como instrumento de terrorismo sobre a parte. Então, eu observo, concordo com você, Andréa, de que ultimamente nós temos vivido muito essas pressões. E sobra para o advogado também. Mas eu discordo delas, né? Porque no dia a dia da prática do foro, nós não podemos permitir qualquer espécie de terrorismo seja exercido por quem seja. Acho que todos os advogados, né, nós costumamos dizer que o advogado ele serve à depuração do sistema. A Constituição, quando fez a previsão da indispensabilidade do advogado, a administração da justiça, ela fez por uma única razão. A maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. E o cidadão precisava ter alguém habilitado para defender a sua visão de mundo sobre as coisas, para estar ao seu lado. E a Constituição elegeu o advogado para fazer com que o cidadão tenha voz e vez quando ele precisa se confrontar, seja com outro cidadão ou mesmo com as autoridades constituídas. Por isso falamos que a advocacia é uma profissão para corajosos. Sem coragem não dá para exercer a advocacia. Agora, doutor Caio, mudando um pouquinho de assunto, o senhor me chama muita atenção que o senhor tem um currículo extremamente extenso e muito jovem. O senhor é muito dedicado ao direito, né? E perante a ordem, a nossa instituição que nos protege, né, o senhor já foi 2 vezes secretário-geral. Porque eu vejo assim, se eu estiver errado, o senhor me corrige. Eu vejo como secretário-geral, eu acho que é o maestro.
da OAB, né? Eu penso que... É uma maestria, porque ele tem que administrar vários setores, ainda mais São Paulo. Eu fico muito feliz de ter a honra de poder ter exercido algumas funções junto ao nosso órgão de classe, mercê do privilégio que os advogados me permitiram através das eleições das quais participei. Tive a experiência de ter sido gestor de ordem de subseção, assim como são os nossos dois grandes amigos, o presidente Celso Joia e o querido Luiz Rogério, presidente e vice-presidente da subseção da Lapa, e acho que essa experiência de gerenciar e administrar uma subseção nos traz uma bagagem de compreensão das necessidades dos advogados. Há um ditado que diz que a casa se constrói do alicerce para o telhado e não do telhado para o alicerce. E as subseções do Estado de São Paulo, hoje, são em número de 242 subseções em todo o Estado, são os verdadeiros motores de propulsionamento das atividades da OAB. A seccional de São Paulo ela é respeitada neste grande Estado por conta do comprometimento e do compromisso dessas lideranças da advocacia que estão nas subseções e que fazem todos os dias a defesa do cidadão e dos advogados. E tudo isso nos permite dizer que essas atividades nos ajudam a compreender melhor a advocacia, reconhecendo com que cada um de nós temos as nossas respectivas competências. Quantos inscritos, mais ou menos, tem aqui em São Paulo? No Estado, nós temos mais de 400 mil advogados inscritos. Estima-se que nós tenhamos cerca de 300 a 320 mil inscritos em atuação. Então é um número significativo de pessoas. Que são 400 mil profissionais que precisam da OAB. É verdade, precisam de todo o suporte. E no ambiente da Secretaria-Geral, onde temos tido a experiência e a honra de trabalhar, já no 6º ano, né, desde o mandato anterior até este, é onde nós mantemos o relacionamento com as subseções do Estado. E para bem administrar, eu penso que alguns pilares são fundamentais para que nós possamos compartilhar tudo aquilo que pode ser em benefício da advocacia e, por consequência, da própria comunidade. É preciso reconhecer que a descentralização efetiva de toda a administração da ordem, fazendo com que as subseções sejam empoderadas do ponto de vista administrativo, independentes, para que elas possam ter a sua atuação, é fundamental para bem servir a advocacia. Afinal de contas, os gestores das subseções foram eleitos pelos advogados e que, portanto, merecem, evidentemente, todo o respeito no âmbito administrativo. Descentralizar para avançar é um pilar fundamental na administração do contexto da ordem. São 400 mil pessoas. Se tiver um presidente só para todo, não vai resolver, não vai ajudar muito. Agora, cada subseção com sua administração, seu tesoureiro, seu secretário, seu presidente, seu vice-presidente, com toda a comunidade, cada comissão com seus presidentes e vices, eu acho que descentraliza e cada um na sua marcha. É verdade, e isso permite com que nós possamos melhor servir a advocacia. Por isso, defendemos sempre a questão envolvendo a descentralização efetiva com o efetivo empoderamento das subseções. Alicerce forte, telhado com sustentação que não cairá. Certo. E um segundo passo, nós também defendemos a transparência como premissa fundamental para uma boa administração. A transparência é o recurso que faz com que nós convivamos com o erro no menor espaço de tempo possível. Todos nós, gestores de ordem, exercemos uma atividade que não é remunerada. Estamos, portanto, de absoluta boa-fé para atender a advocacia. E por essa razão não podemos e não devemos temer a publicização de tudo aquilo que fazemos.
Se o que fazemos está equivocado, errado, não há problema, haverá alguém que nos apontará isso e nós temos que ter a grandeza de corrigir o erro que foi apontado. A transparência é aquilo que nos fará corrigir sempre os erros no menor espaço de tempo possível. A probabilidade de errar é bem menor. É bem menor. E se o erro acontecer, a probabilidade de conserto dele é muito maior com a transparência. E penso também de um outro lado que a premissa da competência e do mérito é fundamental para que nós possamos bem administrar a ordem. Existem muitos espaços de colaboração com a advocacia e, portanto, de suporte ao advogado, que nós devemos preencher esses espaços, que são os espaços não eletivos, onde os advogados não interferem diretamente através do voto, mas que nós temos que ter o compromisso coletivo de dizer que a política meritória deve estar presente. Só pode exercer uma função importante aquele que tem mérito e competência para fazê-lo. Nós não podemos preencher espaços apenas com os chamados amigos do rei. Aquele que tem competência, por conta da sua competência e do seu trabalho, deverá ocupar um espaço para que o advogado tenha o suporte adequado. Ai, doutor Caio, se todos pensassem como o senhor, que maravilha viver em época de eleição, no Brasil, se pensasse assim, seria muito bom, né? Mas penso que todos nós juntos podemos fazer a diferença. Nós podemos tudo aquilo que queremos. Estou falando assim em assunto mundial, como ser verdade, humano. É verdade, mas eu penso que uma união nos permitirá. Eu acho que a força da nossa vontade, da nossa palavra, das nossas ações, vai nos permitir fazer tudo aquilo que queremos. Vamos tirar o perde e ganha para todo mundo ganha. Exato. Não é? É imperativo que nós tenhamos projeto. E os projetos nos permitem não errar, não sair do curso. Às vezes saímos do curso por conta de objetivos individuais, por conta de situações de vaidade ou de pressões. Mas quando temos projeto e equipe, sempre haverá a equipe a nos chamar a atenção para os eventuais desvios dos projetos para os quais nos vinculamos. Assim seja. Este foi mais um programa Direito e Justiça apresentado por mim, Andréa Modolin, diretamente da OAB Lapa. E recebemos aqui o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Esperamos que tenha gostado e aproveito para convidá-los a interagir em nossas redes sociais. Não perca o nosso próximo programa, pois você é nosso convidado. Boa noite, Dr. Caio. Boa noite, Andréa. Muito obrigado. Eu quero agradecer à Rádio Baruch FM pela oportunidade e agradecer também a você, Andréa, de participarmos juntos neste importante programa da comunidade, que é o programa Direito e Justiça. Dr. Caio, nós é que nos sentimos honrados. Muito obrigada. Você ouviu na Baruch FM Direito e Justiça. Atualidades jurídicas, os direitos e deveres dos cidadãos pelas lentes da justiça. Apoio OAB, Subseção Lapa, São Paulo.